Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo aí o canal Lucas Montano. Então, quer dizer que tu quer entrar no mercado de tecnologia. Que tipo de programador ou programadora tu deseja se tornar, tá? Tem vários tipos, tem desenvolvedor web, tem criadores de jogos, programadores de software, desenvolvedores de sistemas baixo nível, tem desenvolvedores de aplicativos mobile e mais vários outros tipos, né? E nesse vídeo eu quero pegar um desses caminhos e, bem dizer, não foi o caminho que eu decidi começar, mas foi o caminho onde eu me especializei. Foi o caminho onde eu tive o maior crescimento profissional e hoje são mais de 12 anos trabalhando com desenvolvimento de aplicativos mobile. Às vezes a galera comenta que não é mobile, Lucas, é mobile. Atualmente eu trabalho como Senior Android Engineer na Holanda e o Android Engineer aqui do meu cargo de trabalho significa que eu sou um especialista de desenvolvimento de aplicativos Android nativo. Eu já vou explicar o que isso significa e mostrar alguns caminhos que tu pode seguir, mas antes vamos expandir um pouco mais sobre o que significa essa palavrinha, né? Mobile, o que isso significa. E assim, a gente pode voltar um tempo atrás, lá no início, e quando eu falo início, é num momento bem marcante, digamos assim, que foi o momento que o Steve Jobs subiu no palco e divulgou ali o primeiro iPhone. Né? Desenvolvedores mobile praticamente eram aqueles que criavam aplicativos para smartphones. Então, o que no início antes era apenas um celular inteligente, depois passou a ser um iPad, né? Um tablet. Os smartphones começaram a ficar cada vez maiores, até que a gente decidiu que a gente ia diminuir o tamanho das telas e colocar no pulso, né? E depois disso, por que não, na nossa sala tem uma TV, por que a gente não coloca um sistema operacional e deixa a nossa TV inteligente? Né? Se eu ando de carro, por que não o carro ser inteligente? Olha só que baita ideia. Nós temos também dispositivos que estão na nossa cozinha, temos o Google Home, tem uma Alexa, e lá no início que é aquela palavra mobile, um desenvolvedor, né, que trabalha com soluções mobile era apenas aquele que criava uma solução para um celular inteligente. Hoje é muito mais do que isso. O que era mobile era só celular e hoje em dia é muito mais. Então tu, como desenvolvedor mobile, tu vai poder criar soluções para todos esses dispositivos. E essa, inclusive, vai ser a tua responsabilidade em uma empresa que forneça aplicativos para esses dispositivos. Agora, quais os caminhos tu pode seguir nessa área de desenvolvimento de aplicativos mobile? Então, dentro desse caminho de criar aplicativos, qual caminho a gente segue dentro desse caminho? Porque também tem vários caminhos de se fazer isso. Tu pode se tornar um desenvolvedor nativo iOS, Android ou um especialista em algum framework híbrido ou cross-platform. E quando eu falo plataforma, né, é basicamente Android e iOS, que são as duas grandes plataformas hoje que dominam o nosso mercado. Então, vamos falar um dos caminhos. Eu vou falar dos três, tá? Mas vamos começar aqui pelo nativo iOS. Como desenvolvedor nativo iOS, tu vai estudar tecnologias da Apple. E tu pode fazer isso acessando o site aí developer.apple.com e tu vai precisar de um kit, né? E esse kit a gente fala que é o kit de desenvolvimento, é o SDK. E esse kit é desenvolvido pela Apple e tu pode baixar lá no site da Apple. Basicamente é um conjunto de ferramentas disponibilizado por ela, tá? Então, utilizando esse SDK, tu vai conseguir criar aplicativos que vão rodar em diversos dispositivos da Apple. Para trabalhar com iOS nativo, tu vai precisar de Swift, que é uma linguagem de programação desenvolvida pela Apple, e antigamente se usava muito Objective-C. E qual software tu vai precisar baixar para começar a trabalhar com o desenvolvimento iOS? Tu vai precisar do Xcode, e o Xcode já vem dentro dos equipamentos da Apple, né? Um macOS, que é o sistema operacional da Apple, e tu vai precisar ter esse Xcode para trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos iOS. E aqui entra um detalhe para quem quer trabalhar com desenvolvimento iOS, é que tu vai precisar de um computador Apple. Então, eu sei que precisar é uma palavra muito forte, porque tu até consegue começar a desenvolver aplicativos iOS sem um macOS, sem um computador da Apple, mas não ter o equipamento vai ser uma barreira, tá? Vai te colocar em desvantagens frente a outra pessoa
que tem o aparelho. Então, é isso. E trabalhando com desenvolvimento nativo iOS, tu vai poder criar aplicativos então para o iOS, para o iPadOS, para o macOS, para o tvOS e para o watchOS. São todos sistemas operacionais, na verdade, não só o iOS, que é o que roda no iPhone. Então, próximo da nossa lista agora, eu quero falar dos frameworks, né, do desenvolvimento híbrido ou cross-platform. Tá ruim ficar segurando o microfone. Diferente do que a gente viu agora aqui no desenvolvimento nativo iOS, ao se tornar um programador cross-platform mobile, tu não só vai criar um aplicativo iOS, como também um Android utilizando o mesmo código, né? Então, por isso que a gente fala que ele é cross-platform, que ele é híbrido. E isso é uma maravilha, não é? Porque alguém optaria por se tornar um iOS developer se tu pode ser um especialista cross-platform e criar para iOS e Android ao mesmo tempo. Por quê? Não sei, me responde aqui nos comentários por quê. Tem vários motivos e a gente fala sobre esses motivos em lives aqui no nosso canal e também lá no canal do Neto Marim. E a gente também está fazendo uma série de conteúdo aí gratuito nos dois canais aqui do YouTube. E para ter acesso a esse conteúdo, basta tu se cadastrar no carreiranomubile.com, tá? Mas bora lá, vamos falar aqui como que é possível tu se tornar um programador, uma programadora que cria aplicativos para ambas plataformas. E a resposta é muito simples. Basicamente, outros programadores estudaram ambas plataformas e criaram um framework ou um conjunto de bibliotecas e ferramentas, né, que vão fazer o trabalho para ti. Fazer o trabalho de converter o teu código, escrito em JavaScript, escrito em Dart, tem várias formas, eu vou falar sobre elas, mas ele converte um único código em dois aplicativos, um para rodar em Android e outro para rodar em iOS, tá? Ou, quando eu falo iOS, eu quero dizer tecnologias Apple, porque pode ser para relógio, pode ser, como eu falei, para Apple TV e por aí vai. Então, nesse caminho aqui, a gente está falando em se tornar um especialista num framework. E aqui entra outra decisão. Ok, eu quero ser um desenvolvedor híbrido cross-platform, mas qual framework? Como é que eu decido isso, né? Uma coisa bem comum na nossa área de tecnologia e que se deixar por nós, tá, programadores, a gente vai criar várias soluções para o mesmo problema. Então a gente tinha um problema que era a empresa não tem recurso suficiente para criar um aplicativo nativo iOS e um aplicativo nativo Android, então a gente precisa com um código criar aplicativos para as duas plataformas. Vamos resolver esse problema? Vamos! E ao redor do mundo, diversas equipes resolveram esse mesmo problema. Então hoje a gente tem e teve mais de 7 frameworks aí no mercado para trabalhar com tecnologias híbridas e cross-platform. Alguns frameworks com grande relevância, outros nem tanto. Alguns foram grandes e hoje nem existem mais, não são mais utilizados. Então deixa aqui eu falar de 4 frameworks que tu poderia utilizar em 2022 para trabalhar com desenvolvimento híbrido e cross-platform. Tu vai poder hoje basicamente escolher entre React Native, Flutter, Xamarin ou Ionic. Esses são os 4 frameworks que estão hoje no mercado. Eu vou te convidar a estudar por conta própria qualquer um desses frameworks, mas saiba que tu, sendo um programador híbrido ou cross-platform, tu não é alguém generalista, tá? Tem muito errado essa ideia de que eu não quero ser um especialista Android ou um especialista Apple. Eu quero poder criar de forma generalista um aplicativo Android e um aplicativo Apple. E aí tu se engana, tá? Tu tá errado pelo simples fato de que, na verdade, tu é um especialista, mas num framework. Tu é um especialista em React Native. Tu não é especialista na plataforma, mas tu é especialista no framework. Se de um dia para o outro eu te largar Flutter no teu colo, provavelmente tu não vai criar aplicativos para as duas plataformas com a mesma velocidade que tu vinha criando no React Native. Então tu vai ter que se especializar no framework. E o framework ele vai envelopar e te dar essa solução de gerar aplicativos para múltiplas plataformas. O React Native, eu posso até falar um pouco sobre cada um deles para ajudar na tua decisão. O React Native ele foi desenvolvido inicialmente pela Facebook, né? Ele é código-fonte aberto e a principal linguagem de programação que tu vai utilizar com ele é o JavaScript. Já o Flutter foi desenvolvido pelo Google e a principal linguagem de programação que tu vai utilizar com ele é o Dart.
né? Ambas vão te ajudar aí a gerar um código para múltiplas plataformas, mas elas têm uma diferença que até o Neto comentou numa live dele, que não me cabe aqui comentar no vídeo. E depois o terceiro framework tem o Xamarin, que foi desenvolvido e de propriedade da Microsoft, e com ele tu vai conseguir também criar aplicativos para macOS, iOS, Android, e tu vai usar C#, .NET. Depois tem o Ionic, que te permite desenvolver aplicativos móveis, né, usando uma tecnologia com linguagens, tecnologia e linguagens web, como HTML, CSS, JavaScript, Angular, TypeScript. Portanto, considere aí o Ionic um kit de desenvolvimento de software, um SDK de front-end para criar aplicativos móveis híbridos, tá? Bom, agora está faltando então eu falar do terceiro caminho, né? A gente falou do caminho nativo iOS, a gente falou do caminho híbrido cross-platform, que dentro desse caminho tem 4 opções de frameworks para se especializar. E agora a gente pode falar do caminho que eu escolhi lá em 2010, que é o desenvolvimento nativo Android. Bom, para se tornar um programador de aplicativos Android, tu pode acessar o site developer.android.com. É parecido com o desenvolvimento nativo iOS, lá tu vai encontrar um SDK e uma ferramenta que é o Android Studio, e é um software que tu baixa em qualquer computador, Linux, Windows, macOS, e que vai conter tudo o que tu precisa para começar os teus estudos, tá? Aqui no canal, inclusive, nós temos uma playlist que é exclusiva para membros, onde eu gravei várias lives, são diversas horas, ensinando como baixar o Android Studio, como criar o teu primeiro aplicativo e algumas coisas aí do desenvolvimento nativo Android. Então, considere se tornar membro do canal, dessa forma tu ajuda nós aqui apoiando o canal financeiramente e também tu tem acesso a esses conteúdos. Se tu quer também ter acesso gratuito a esse conteúdo, tu pode se inscrever no canal e clicar no sininho, porque todas essas lives elas são gratuitas e disponíveis livremente no YouTube, mas depois ficam privadas para membros num período de 24 horas, tá? Agora, para se tornar um desenvolvedor nativo Android, tu vai precisar aprender uma dessas duas linguagens de programação, Java ou Kotlin. Eu aconselho tu começar por Kotlin, tá? Java era antigamente a linguagem oficial, mas agora é o Kotlin, se eu não me engano, desde 2018, quando o Google anunciou que ela seria a linguagem oficial. Mas não se preocupa muito porque Kotlin e Java, elas trabalham juntas, né? Elas têm 100% de interoperabilidade. Isso significa que no mesmo projeto tu pode ter ambas linguagens de programação. Então, se tu sabe um pouco de Java, começa por Java, não tem problema, e depois tu aprende Kotlin. Mas se tu não sabe Java, começa por Kotlin, certo? Essa é uma opção para entrar no mercado de trabalho na tecnologia, que seria a opção de se tornar aí um desenvolvedor de aplicativos mobile. E essa opção nunca foi tão demandada, tá? Sendo para especialista Android ou iOS ou especialista num framework cross-platform, o mercado de aplicativos está muito aquecido, tá? Nunca teve tão aquecido e tem um dos maiores salários da área de programação. E se tu tem mais interesse em saber como se tornar um desenvolvedor de aplicativos, eu recomendo tu assistir esse vídeo aqui, ou também confere esse, e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber acesso aí a todo esse conteúdo que a gente gera, não só para desenvolvimento de aplicativos, mas também para que tu possa se desenvolver aí na tua carreira, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.